Se ouvir, não abrir espaço para o medo. Dizem que esse é o caminho da intuição. E ouvindo um podcast da papelaria Detail, aqui de Recife, a empreendedora e uma das sócias falava justamente que o pontapé inicial para ela empreender foi a intuição. Não se contaminar com o que estava fora e sentir orgulho do que faz ou do que fez. Será que a gente começa a sentir orgulho depois que dá certo ou a gente sente orgulho no processo? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Roda a vinheta. Oi, pessoal! Sei que vocês estavam muito ansiosos para esse segundo podcast. A gente demorou, mas até que enfim saiu, né, meninas? E nada melhor que a gente trouxe um tema super importante, que está super em alta, que é carreira feminina. E aí a gente trouxe para conversar com a gente e fazer esse bate-papo Simone Garcia. Simone, seja bem-vinda ao nosso podcast. Simone já trabalhou em CLT, em alguns hotéis, agora ela está indo numa nova jornada que é empreender. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem essa vontade, mas não tem a coragem. E aí a gente vai bater um papo super legal com Simone. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, meninas, tudo bem? Obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu tô meio, né? Primeira vez, meio nervosa aqui, mas acho que vai ser bem gostoso o nosso bate-papo. E, bom, é isso que você falou. Tô aqui nessa vida maluca. Depois de ser mãe, resolvi empreender. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui para isso. Niedia tá aprendendo, né, Niedia? Tô começando. Semana empreendedora. Sim, e a gente te convidou justamente para tu contar um pouquinho da tua empresa, né? A gente se conhece aí de prestação de serviço, a vida nos cruzou, né, nessa área de hotelaria, mas fala um pouquinho para a gente, né? Qual é a tua empresa, onde é que você empreende e hoje o que é a tua empresa, né? Para quem não conhece ainda, conhecer essa senhora. Vamos lá. Como a Aninha adiantou, eu já trabalhei na hotelaria por mais ou menos uns 10 anos. Também já fui operação, já fui vendas. E depois que eu engravidei, eu fiquei naquele momento, né? E aí, o que eu faço, meu Deus? Volto a trabalhar, coloco meu bebê numa escola, ou eu fico em casa. Então, fiquei algum tempo naquele impasse e meu coração naquele momento me disse para ficar com ele. E aí, né, eu acabei optando e depois veio a pandemia para derrubar todos aqueles nossos planos, né? Todo mundo, né? A pandemia derrubando todos os projetos. Ele estava com 2 anos, não, ele estava com quase 2 anos, eu já estava pronta, mandando currículo, doida para voltar pro mercado, e aí, pá! E aí, estudando, não queria ficar à toa, comecei a estudar e pensei, por que não, né? Por que não? Vamos. Na verdade, desde nova, eu tinha já um bichinho do empreendedorismo aqui em mim. Então, eu já tive loja de camiseta, eu já vendi bijuteria quando era mais nova. Então, eu já tinha essa pegada, mas não tinha muita, talvez coragem, não sei a palavra certa, mas não tinha entrado ainda de cabeça. Talvez o momento da pandemia, né, apesar de tudo, foi um momento em que muita gente se reinventou, até se conheceu de outras formas, e o meu foi o empreendedorismo, a maternidade junto com o empreendedorismo. E aí, com o apoio do meu marido, a gente resolvi tentar, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, falando um pouquinho aqui, a minha empresa hoje ela faz gestão de redes sociais. Então, eu já sou uma pessoa completamente ligada em redes sociais, antenada em o que está acontecendo, nos próprios memes, nas fofoquinhas. Então, tudo que está rolando nesse meio, eu gosto bastante. Eu sempre me identifiquei com isso. E aí pensei, né? Vamos ganhar um dinheiro então com isso e fazer disso uma profissão, por que não? E aí, gente, foi só começar. Graças a Deus, depois de muito estudo também, a gente deu uma decolada boa aí. E hoje, esse ano, vai fazer 2 anos. Ela vai fazer 2 anos em outubro. E assim, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Eu realmente. Deixa eu te interromper e perguntar. Pode falar. A tua empresa, você hoje presta serviço só para hotelaria, para a área de turismo ou não, para qualquer segmento? No início, quando eu projetei a ideia da Ciano, era atender qualquer nicho, né? Até porque começando e tudo. E aí,
veio o primeiro hotel, veio o segundo hotel, veio o terceiro hotel, e eu disse, quer saber? É aqui que eu gosto, é aqui que eu vou ficar. O bichinho da padaria pica até os fornecedores, é? O bichinho que fica na gente, né? E eu sempre falava, brincando, não vou voltar pro hotel, não quero mais fazer visita, não quero voltar pro hotel. E voltei, sem querer, querendo, os caminhos me levaram de volta, e assim, hoje a gente atende exclusivamente hotéis, que eu acho que também eu percebi um pouco da carência desse serviço para essa área em específico. E como eu já tive desse lado, que já fui a pessoa que contratou o serviço para o hotel, opa, peraí que eu sei o que falta. Então, vamos preencher esse buraco, e hoje a gente tem aí uma carteira de cliente muito bacana. A gente cresceu, eu não tenho números aqui agora para dizer para vocês, mas a gente cresceu em 1 ano de empresa, a gente dobrou a meta que a gente tinha, então foi muito bacana. Tanto que teve um momento, acho que foi o momento mais desafiador do meu trabalho, foi pensar se eu ficava trabalhando sozinha ou se eu delegava. Então foi uma virada muito importante que eu tive no meio do ano passado, foi quando eu contratei minha primeira equipe. Então um dos grandes desafios do empreendedorismo é esse. Mas é isso, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas a gente faz isso, gestão de redes sociais e para hotéis. Ainda nessa pauta do crescimento, que você até sempre conversa muito sobre a questão de delegar, né? Eu queria saber para você como foi, porque a partir do momento que era uma rede social, uma coisa que você gostava de fazer, era uma coisa que você entendia. Então, como você lidou com a escolha da tua equipe, como tu lida com esse crescimento, e alguma hora você diz assim, peraí, hoje eu estou trabalhando para operar minha empresa, ou você já está focada ali em crescer mais, ou você hoje está mais naquela fase de, peraí, eu ainda preciso ajustar a casa. Tô com o pé lá um K. Na verdade, assim, eu comecei realmente, eu fazia tudo. Eu escrevia os posts, eu escolhia todas as mídias, eu estudava os conteúdos de cada um, toda a estratégia era comigo. E a partir do momento que eu vi que eu não estava mais dormindo à noite porque eu tinha que fazer post ou estudar de madrugada, eu senti a necessidade de contratar a primeira pessoa, a primeira assistente. Foi um momento ali para mim que eu pensei, meu Deus, eu vou deixar de fazer esse post para outra pessoa fazer. Foi muito difícil. Muito, 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 muito. Então, do meio do ano passado até o início, vamos dizer, até o início de 2022, eu tava num momento enlouquecedor, porque eu queria continuar checando todos os textos, todas as vírgulas, todas as fotos, mas eu não tinha mais tempo para isso. Então, aquela virada que eu tive que dar de opa, ou eu vou crescer ou eu vou ficar aqui com esses X clientes ganhando X reais, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, sim, com essas pessoas que começam realmente a empreender, né, do início, muito pequenininho. A gente se apega muito à empresa. Então, Muito, acaba que a muito. gente fica com esse receio de jogar na mão de outra pessoa, acha que ninguém vai fazer igual que a gente acha. Só Vai que fazer chega um momento igual. que, para a sua empresa ter escalabilidade, você tem que delegar. Então, você vai ter que realmente botar mais gente na sua equipe, porque você não vai conseguir dar conta de tudo. E até para profissionalizar mais, né? Você conseguir atender seus clientes de uma outra forma, numa velocidade maior que eles precisam. Então, acho que realmente é esse start que muitas vezes alguns empreendedores não têm. Eles ficam ali paradinhos e não conseguem crescer. Eu acho que hoje eu tô no step de crescer. Hoje eu já fico mais relaxada de pegar um voo de 5 horas e desligar completamente do trabalho e não ficar com a cabeça pilhada sabendo que vai dar alguma coisa errada, porque eu confio na minha equipe. Hoje eu posso dizer que eu confio na equipe que eu tenho e que a gente está muito pronto para crescer. E aí realmente aquela virada que a Larissa falou. Eu acho que eu passei já da fase de... lógico, sou extremamente apegada. Eu faço até hoje, vou lá, escrevo, subo vários stories, várias coisas, porque eu gosto de fazer, não quero perder isso, mas também já virei a chavinha. Eu acho que o grande desafio, e que eu vejo dos empreendedores assim em começo, e aí eu falo por alguns exemplos até próximos que eu tenho, que é aquela coisa, quando você vai empreender, você tem um conhecimento técnico sobre alguma coisa. Exemplo, o teu conhecimento era sobre mídias sociais e você sabia tecnicamente o que você tinha que fazer ali. Minha irmã, por exemplo, ela é professora, então ela passou a empreender dando aula, mas o negócio dela é aula.
E aí, de repente, você acaba passando mais parte do seu tempo fazendo uma gestão de equipe, um plano de negócios, um plano de marketing, um planejamento financeiro, e talvez hoje, sim, você mal veja Instagram, por mais incrível que Vou te pareça. falar que tem semanas que eu nem vejo. Realmente, é exatamente o que você falou. A gente está nessa fase de prospecção de clientes novos, estruturação de empresa. A gente vai fazer 2 anos, então eu já tenho umas metas aí para os 2 anos. Então, realmente, tem semana que eu falo para as meninas, eu não vi nada. Então, eu tô focada em outra coisa. E, Agora focada nessa parte macro e essa mesmo. parte é até boa assim, de você delegar, justamente também por isso, para você conseguir pegar pessoas que vai completar a sua empresa. Porque você é forte em uma área, mas, por exemplo, um financeiro, talvez você não seja forte. Então, se você vai ficar envolvida naquilo, você vai perder tanto o seu tempo envolvida no financeiro, podendo estar envolvida no que você já domina. Então, você contratar uma pessoa para que ela fique ali, você ter realmente a confiança de que ela sabe mexer e ela vai tocar bem, é melhor, porque você vai conseguir botar suas forças no que realmente você é bom. Exato, exatamente. A gente hoje está nesse momento. Eu falo, eu sempre uso essa expressão, eu tô arrumando a casa todo dia. Todo dia eu tô arrumando a casa. Mas acho que eu já passei hoje da fase eu ainda não tô pronta para crescer. Tô pronta sim. Então a gente realmente, hoje eu olho para minha empresa, eu tenho muito orgulho do meu segundo filho. E aí, sim, uma coisa que a gente estava até pensando e conversando, que quanto mais a gente tem essa parte de empreender, a gente às vezes sempre quer empreender porque a gente gosta de alguma coisa. E no fim das contas, a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente empreende, mais a gente se distancia do que a gente está prestando serviço ou do que a gente está vendendo. Porque a gente acaba ficando ali na gestão financeira, na gestão de pessoas, na gestão da equipe, fazendo planejamento, fazendo estrutura. Então, como é que você lida com isso hoje? E aí, no fim das contas, eu pergunto: quanto tempo hoje você passa no Instagram? Nossa! Realmente, viu? É como eu falei antes, eu postava foto com a caixinha de pergunta, tudo aquilo eu que fazia. Então, virar esse momento em que eu estou ali acompanhando e até planejando quando que vai entrar a caixinha de pergunta, foi um processo. Eu ainda me pego querendo fazer. Leva até umas puxadas de orelha às vezes de, não, você não precisa mais fazer isso. E realmente, o que você falou, a gente vai se distanciando, olhando mais para cima, né, do negócio. E assim, eu sinto um pouco de falta, mas eu também tô bem feliz de ver como que as coisas estão se estruturando, entendeu? Fica até aqui a dica, estuda gestão, gente. Quem quiser aprender, estuda gestão, porque é o nosso. Gestão financeira e gestão de pessoas, porque a de pessoas entra ali daí com essa gama de clientes que você tem, e a gente que trabalha em hotelaria sabe. Não é falando mal de hotel, mas que quem trabalha em hotelaria é um público muito específico. Realmente, realmente. E deixa eu até aproveitar o gancho aí da gente falando desse tema e perguntar um pouquinho assim, sobre motivação. Porque a gente que trabalha, né, na CLT, todo mundo já tem sua empresa, tem seu empregozinho, geralmente é um pouco mais fácil da pessoa se motivar, porque tem ali já uma demanda já pré-estabelecida, tem metas que já chegam, você já tem a sua tarefa do dia a dia praticamente meio que já formada. No empreender, não, você é a sua chefe, então você que tem que gerar essa motivação em você mesma. Como é que você lida com isso? Como é que você faz isso também, até para a tua equipe, para a tua empresa? Olha, é difícil. Eu já sou uma pessoa que. É o que você falou, quando a gente é CLT, a gente até tem a própria empresa, já tem um momento ali de motivação, treinamento, tudo aquilo. Então, a partir do momento em que eu me vi tendo que ser a minha chefe, a minha maior motivação, até hoje, com quase 2 anos de empresa, com tudo isso que eu falei aqui, tem dias que eu não quero sair da cama. Então, uma coisa que eu assim, pessoalmente, foi muito bom para o meu processo foi fazer terapia. Então, eu faço, já vai fazer 1 ano, que foi naquele momento em que eu estava na difícil decisão de crescer, de delegar, eu me dei esse presente e comecei a fazer. E hoje eu me vejo uma pessoa muito mais forte e até motivada para seguir e crescer, como eu falei lá atrás. Mas, assim, é muito difícil você ter essa disciplina e ser a pessoa que vai acordar, levantar, hoje eu vou fazer o meu dia assim. A gente procrastina, a gente deixa para depois, deixa, mas
confesso aqui, sendo bem sincera, que eu ainda preciso trabalhar muito essa motivação em mim. Claro que... A motivação é o boleto, né, Cia? Isso que eu ia falar. A gente vai pensando nas contas do mês, aí você, opa, preciso fazer alguma coisa aqui, não posso perder cliente, tem que ganhar, mas brincadeiras à parte, é muito difícil isso. Então, procurem, se eu puder deixar alguma mensagem aqui, é procurar ver um filme, ler alguma coisa bacana que você gosta na rede social mesmo, até o próprio TikTok, que você está ali vendo os videozinhos legais. Então, tentar ali. E é você. Isso é uma coisa muito sua, muito focar no que você gosta e no que você quer fazer, no seu objetivo lá na frente. Eu não sei nem se eu estou viajando, mas é até uma coisa para a gente perguntar um pouquinho da opinião de vocês também, para ver se a gente está ali pensando. Essa coisa da gente se automotivar é tão difícil, porque eu acho que está até relacionado com a nossa criação. Desde que a gente é criança, a gente sempre é condicionado a alguém nos orientar. Toda a nossa educação é condicionada o quê? A gente tem regras, a gente tem horários, a gente tem normas, a gente tem que ter nota, a gente tem que passar no vestibular. É como se a gente sempre tivesse alguém condicionando o que a gente tem que fazer. E quando a gente resolve empreender, é a hora em que a gente fica livre, entre aspas. Exemplo, se eu estou no trabalho, ai meu Deus, não dá hora de largar. Ai meu Deus. Então assim, por quê? Porque você sabe que você vai largar e não está levando aquele problema para casa. Quando você empreende, você faz assim, eu sempre tenho demanda. É uma sensação que eu brinco assim hoje, né? Que eu comecei a empreender tem 1 ano. E aí, Larissa, como é que tá? Tu tá cheia de coisa? Ó, demanda eu tenho sempre. Então, tá é a primeira vez. Tem coisa para fazer, mas vamos, o que é, né? O que você precisa, ou então, ou qual é o que eu tenho que fazer hoje. Então, eu não sei se eu estou viajando muito, mas é que a nossa criação ela é muito condicionada a que a regra venha de fora. Empreender é você colocar regras em você e lidar com elas, né? Até sobre isso, até para indicar também, eu não sei se vocês conhecem, tem uma pessoa super legal que eu sigo ele no Instagram, tudo, Murilo Gun, que ele fala sobre criatividade. E ele pega justamente esse gancho, Lari, da nossa criação, do como a gente é condicionado a já ter tudo muito planejado na nossa vida. De você ter que fazer isso, tem que fazer a faculdade, tem que se formar nisso, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, acaba que a gente perde essa motivação, a gente perde a criatividade. Então, ele fala muito disso. É bem bacana aí, vocês que estão escutando o podcast, puder dar uma escutada sobre ele. E quem escuta podcast ama conselho para outro podcast. A alegria de uma pessoa que escuta podcast é alguém vir com indicação de um podcast novo. Já é a cara da Larissa, né? Ela todo dia tá no Instagram indicando os podcasts dela. Mas eu tô tentando botar no meu dia a dia para ouvir mais também. Bota como meta. Acha uma hora que seja prazerosa e bota teu podcast. Há quem diga que não há prazer em correr, mas eu gosto de escutar correndo. Você tem que achar um momento bom para você escutar. E eu acho que isso é uma boa dica para motivar. Ou então, por exemplo, correr cansa tanto que eu coloco o podcast, que é uma coisa que me dá prazer, numa hora que seria muito sofrida, que é correr. Bacana, então, legal. É uma boa dica. Muito bom. Sim, e aí dentro dessa parte de motivação, né, que Nietzsche perguntou, vou puxar um pouquinho, conta aí da tua história. Conta como era a tua vida de CLT. Tu tinha mais... como era essa vida ali de CLT, que a gente adora, quando o saláriozinho tá na conta? Digamos assim, o que é que você contou aí que virou a chave na pandemia, com a maternidade, etc. Mas como era a tua vida antes? Então, a gente tinha, assim, como eu trabalhava em comercial, em vendas, eu trabalhava em horário comercial. Então, eu sou a hoteleira Nutella que não trabalhava no final de semana. Quer dizer, de vez em quando, sim, né? Que a gente que está dentro do hotel, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas eu tinha uma vida muito bacana no sentido de horários, eu tinha meus programas da noite, quando eu não tinha filho, né, também. Mas era, como é que eu posso dizer? Eu tinha aquela motivação diária de trabalhar, de estar numa empresa bacana, de ter um cargo legal, de ganhar um salário X, mas ainda faltava alguma coisa. Aquela coisinha que a gente fica procurando ali, meu Deus, será que é isso que eu nunca vou sentir aquele... E aí hoje eu sinto, apesar de a disciplina é um desafio diário para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas organizadas, porém eu não sei me organizar. Então, aquariana.
Né, Si? É bom, é verdade. Então, eu tenho minha agendinha da semana, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça. Você pergunta se eu faço, eu não faço. Mas a gente segue tentando a vida toda. Então, acho que o maior desafio, a maior diferença que eu posso listar para vocês hoje do CLT para empreender é a disciplina. Então, eu sabia que no meu CLT, toda sexta-feira eu tinha uma reunião interna. Eu sabia que toda segunda, quarta eu fazia visita externa. Então, eu tinha uma rotina. Eu, como empreendedora, se eu não me policiar, eu desando a minha semana inteira, eu não faço nada a semana inteira. Então, essa questão de você fazer sua rotina, você se disciplinar para cumprir seus horários, é extremamente desafiador para mim. Então, essa é a principal diferença que eu sinto hoje quando eu penso nos dois lados. Bem complicado. E nessa parte de vantagens e benefícios, o que é que tu enxerga do CLT e do empreender? Porque o desafio é mais esse, né? Que você falou de realmente você montar rotina, de você ter essa, como diz assim, uma desvantagem. Mas qual seria a vantagem, tanto do CLT como do empreender? Qual é a balançazinha que você faz aí dos dois? A vantagem do CLT, para mim, nesses anos aí que eu tive, eu acho que a própria rotina, de você já saber que você vai ter uma sexta-feira, um sábado livre para fazer uma viagem, um feriadão, para poder emendar ir numa praia, alguma coisa. E do CLT, a vantagem... Não, deixa eu voltar aqui, peraí. Do CLT, vantagem, eu falei a rotina, o salário certinho na conta, né? Vamos combinar que todo aquele dia certinho. Acho que no meu caso, que trabalhei em empresas muito boas também, tem todo o conhecimento das redes de hotéis que eu trabalhei, cursos e treinamentos e tudo isso. E desvantagem, né, Ni? Você falou também uma desvantagem de cada? Não, desculpa, perdi esse... Não necessariamente é uma desvantagem, mas assim, alguma coisa que você pensa ali, caramba, é diferente. Tá. Entende? Porque eu acho que não é muito, na verdade, é um paradoxo, não é uma escolha, assim, que você, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Até porque tanto eu quanto o Ni, a gente tá ali naquele limbo entre as duas coisas, né, Ni? Tá. Na verdade, a gente tá entre as duas coisas, a gente faz as duas coisas. Então, existem partes que pesam. Sim, é que não tem certo e errado, acho que é o momento também, né? Em algum momento vocês vão optar ou não, se conseguir seguir assim, por que não, né? Então são mais as diferenças, né? Do que tem de um e outro. A questão da rotina, de poder se programar, apesar de que hoje uma das grandes vantagens do meu trabalho, até pelo formato dele, de ser uma coisa online, home office e tudo, é também a liberdade. Porque hoje, por exemplo, hoje eu não estou em casa, hoje eu estou em Manaus e consegui viajar, mas eu estou aqui trabalhando, estou ligada com a minha equipe, tudo isso. Então... E conta onde é que você mora, Si? Porque boa parte do nosso público é aqui de Recife, né? Você é de São Paulo, fala aí de onde você mora hoje, né? Tá, hoje eu moro em São Paulo, né? Já vai fazer 2 anos, na verdade, fez 2 anos. Mas eu já passei essa vida de hoteleira, casada com hoteleiro, a gente já passou por umas cidadezinhas aí. Então, já morei em Rio Branco, no Acre, já morei em Vitória, no Espírito Santo, já morei em Brasília e já morei em Manaus. Minha nossa, carteira boa de cliente, viu? A carteira do Brasil inteiro. Então, esse Brasilzão aí, a gente já saiu fazendo boas amizades foi a vida inteira, muito, muito. Apesar da questão de trabalho, de mudança, de não parar num lugar, é muito gostoso lembrar da nossa história e das pessoas que a gente conheceu e de tudo que a gente viveu em cada cidade. Cada cidade a gente traz uma história, um aprendizado, alguma coisa bacana assim. E eu sou manauara, né, de nascença, morei a vida inteira em Manaus, mas hoje estou lá. Ano nasceu em São Paulo e eu moro lá e pretendo ficar por lá, que eu cansei de mudar. Eu já estou ficando velha, já cansei de mudar. Mas acho que não sei se faltou falar alguma coisa, mas eu acho que, só para finalizar a questão das diferenças, acho que a liberdade, de duas formas diferentes, mas sim, liberdade não, rotina, né, e tudo. A questão do empreender, a liberdade, principalmente, a liberdade de estar até mais com o meu pequeno. Às vezes eu opto por uma manhã, hoje eu não estou a fim de ligar meu notebook, eu vou ficar um pouquinho com ele, quando ele for para a escola à tarde, eu foco no trabalho. Então, isso também é muito bacana para o meu momento, que eu escolhi, que eu acho que está sendo bem legal. Isso até leva muito no ponto, né, desse tópico que a gente fala de carreira feminina, né? Do empreender também nessa área, porque a mulher chega um momento que ela tem esse desafio, né? De
ter o filho, e muitas empresas, né, privadas, ela não entende muito ainda. Lógico que hoje em dia já está muito melhor esse meio. Sim. Mas muita empresa privada não entende esse momento de, tipo, às vezes você tem que sair mais cedo, porque vai ter alguma coisa da criança na escola, a criança está doente. Então, a mulher, ela meio que tem esse desafio grande de ter que dar conta da criança, do seu trabalho. E você, querendo ou não, no empreender, você consegue ter uma liberdade um pouco maior em relação a isso, né? Sim, total. Que é uma coisa que aí, quando a gente fala em empreender e a gente está numa empresa, significa que a gente está numa empresa que alguém um dia empreendeu. E aí, muita gente, quando replica isso, não replica essa cultura. Porque uma coisa que a pandemia nos ensinou, o home office nos ensinou, é que produtividade não está relacionada com hora. Produtividade não está relacionada com essas coisas. Então, como as empresas também, as grandes empresas, elas precisam aprender, e algumas startups, algumas empresas de grande porte, elas já têm esse comportamento. Por quê? Porque qual a qualidade de vida que você se teria, por exemplo, Ni, que vai ter o bebê dela? Qual a diferença dela chegar na empresa às 10 da manhã e ter o prazer e a satisfação de levar o filho do colégio e ver ele fazer uma apresentação? Ou ela ficar super frustrada, chegar na empresa às 8 da manhã e ficar chorando, porque mãe chora, né? Então, assim, mãe chora. E aí, as empresas grandes, elas parecem que perdem um pouco da cultura à medida que ganham tamanho. E como isso é triste? E aí as pessoas falam, empreender é muito bom, é muito bacana, mas tem gente que se sente confortável no lugar da CLT, e as grandes empresas, elas têm que aprender com as pequenas, elas têm que aprender com a nossa geração. A nossa geração é uma geração mais inquieta, é uma geração tecnológica e que consegue estar em qualquer lugar, né? Total. E a pandemia trouxe isso, né? Começou a mostrar que dá para você trabalhar bem em home office, e até recentemente saiu já reportagens falando que o grande número de funcionários hoje em dia que fala que não quer mais voltar para trabalhar, e que, se for para trabalhar 100% full time dentro da empresa, não quero, não é isso que eu quero. Então, as empresas estão começando a se adequar a trabalhar, né, naquela forma, ok, dias home office, dias internos. E aí vai que dá para fluir. E realmente está totalmente ligado à produtividade, né? Você acaba até trabalhando um pouco mais em casa, fica em casa, mas você trabalha mais feliz, com mais qualidade, porque você realmente conseguiu levar seu filho na escola, você conseguiu dar uma caminhada de manhã. Então, isso está muito ligado ao humor que a gente vai sentar ali na frente do computador para trabalhar, né? E essa coisa do humor, tem até um podcast que eu escuto bastante, né? A gente vamos dando dica aí de podcast, que é o Acenda Sua Luz lá da Carol Rasch, que ela fala muito dos indutores de humor. E aí, esse indutor de humor é o que a gente faz com o nosso corpo para que a gente melhore isso. Então, às vezes, o nosso trabalho ele é um ambiente que ele não induz o nosso bom humor. Muito. Às vezes ele é um ambiente pesado, às vezes ele é um ambiente totalmente estressante. Mas quando você está na sua casa, você está ali no seu ambiente, no seu cheiro, né? Porque tudo isso são sensações. E essas sensações induzem o nosso humor e, naturalmente, a nossa produtividade. Então é uma coisa que parece ser tão básica, mas que é tão difícil para as empresas entenderem isso, né? Ainda bem que é o que vocês falaram, tá virando, né? A gente vê que a pandemia trouxe, até a nossa geração tá levando isso, né? Também, esse pós-pandemia e tudo. Eu hoje, graças a Deus, hoje eu consegui encaixar a academia no meu dia a dia. Então, é um momento que eu vou e que eu volto para casa super bem e começo a trabalhar. Então, não sei se eu conseguiria fazer isso, né? Chegando às 8, talvez eu ia chegar mais cansada, com sono, me entupindo de café, não ia produzir bem, então... Má alimentação, porque quando a gente está em casa, a gente consegue comer ali melhor, a gente tem a nossa comida, enfim, aí quando a gente está na rua, sempre tem aquele coleguinha com fast food pronto para oferecer. Mas assim, eu acho que é justamente esse o desafio que tem os novos empreendedores, né? Vir com essa outra mentalidade, abrir empresas, abrir startups com outra mentalidade, que realmente é tudo que a gente está vivendo, que a gente vê o que realmente é o benefício para o colaborador, e o colaborador estando bem na empresa, a empresa vai crescer. Então, é um desafio que tem que trazer. Exatamente, é isso mesmo. Sim. E conta aí pra gente os seus planos para o futuro. Eu tenho certeza que vir a Recife é um deles. Total, demais. Só podiam baixar logo essas passagens, tá tudo tão caro.
Tá demais. Mas eu Mas a quero, gente, a gente já fala assim, olha aí os hotéis que estão escutando o nosso podcast, já chame Simone, hein? Simone, já dei essa cortesia aí para poder Oba! vir, já que a passagem aérea tá complicada, mas vai dar certo, vai dar certo. Conta aí os Vai. seus planos para o futuro. Bom, hoje, como eu falei para vocês lá atrás, a gente está com uma carteira muito bacana, a equipe está rodando, a gente está com. Hoje eu tenho uma equipe com 3 pessoas aqui ligadas diretamente, fora os freelancers, né? Que a gente também contata e trabalha. Mas a ideia aí é, de novo, não tem os números aqui agora anotados do meu lado, mas é abrir mais serviços, como eu falei para vocês. Eu tenho 2 anos de empresa, a gente quase 2, né? E a nossa ideia é aumentar o leque de serviços, até para oferecer mais coisas para quem já está com a gente e para quem vai chegar. E abrir mais aí. Hoje a gente atende empresas do norte, de norte a sul do Brasil, e a gente quer mais. A gente quer mais hotéis. Não penso em abrir o segmento, então eu gosto dessa área do hotel, de ter nichado, foi muito bacana, e a gente quer continuar mesmo. É o nosso know-how, é o nosso conhecimento. A minha equipe que está comigo também abraçou aí a área, então tá bem bacana. E a nossa ideia é aumentar nossos serviços, né, o nosso leque de serviços e, com certeza, abrir mais aí essa carteira. Show, muito bom, sim. Eu acho que é assim mesmo. Eu acho que até nessa parte de nicho, né? Quanto mais você nicha também, fica melhor, porque você consegue focar numa coisa e você consegue trabalhar bem aquilo. E acaba destacando também um pouco, né? No mercado você acaba dando uma destacada. Exato. Também. É bacana. Não, com certeza. E tem muito hotel que precisa, sabe? Eu acho que os hotéis têm que investir nisso em mídia social, tem que fazer, porque é o que já está nessa geração e é o futuro. Então, assim, não adianta correr contra a onda, né? Você tem que surfar com ela. Mas me diga uma coisa. Para aí, a gente está vendo aí que tem muita gente que tem essa vontade de empreender, mas não tem a coragem, ou às vezes até tem, mas ainda está naquela de não é agora. Dê um conselho. Qual conselho você daria assim para hoje? Quem está querendo, que tem essa vontade? Eu vou começar com uma palavrinha bem simples, parece até meio clichê, mas começa. Cara, não tem outra. Ok, estuda, se familiariza com o processo, com a área, com a gestão, mas começa. Não espera assim, eu preciso fazer aqueles 50 cursos, fazer aquela viagem para poder chegar e sentar na mesa e começar. Não. É uma coisa que eu fiz, eu comecei assim, cheguei cliente, Hotel X, eu tô aqui com essa empresa, esse projeto, me dá o teu Instagram para eu cuidar? Para eu ter um portfólio? Vamos. E assim a gente começou. Comecei trabalhando alguns meses de graça para ter um portfólio e apresentar para todo mundo. Então, eu sabia tudo que eu sei hoje? Não. Mas assim, eu fui colocando em prática e estudando. Assim, a gente nunca para de estudar, mas vai trabalhando. Então, começar, claro, com o mínimo de estrutura e de estudo, mas começar. Acho que, não sei se vocês concordam comigo como empreendedoras, mas eu acho, isso eu vivi muito na pele. Eu sempre fiquei, eu ainda não estou pronta, mas até com o apoio da família e tudo, eu comecei e foi a melhor coisa que eu fiz. Que a gente fica esperando sempre o momento perfeito, né? Igual do filho, né? Isso. Eu preciso ganhar X reais para poder engravidar. Não adianta, você nunca vai estar pronto. Você tem que fazer. Né? Que é uma frase que diz assim, né? São as historinhas que a gente se conta. A gente vive de nos contar histórias. E às vezes a gente é tão convincente com nós mesmos. Por isso que aí eu até volto lá na frase que eu falei no começo. Acredite em você antes de você começar. Porque senão você sempre vai contar uma história. Que aquele não é o momento, que aquele não é o lugar, que eu não estou preparada. E por incrível que pareça, isso é o que acontece de mais comum em todos nós. Seja qual for a área, seja qual for, é como se é aquela sensação do conforto. Empreender é literalmente sair da zona de conforto. É você sair dela para o frio na barriga. E é como você lida com isso. Então realmente, assim, parabéns pela tua coragem, né? Parabéns por dentro de um contexto nossa, né? Desse, pela nossa, de sair. E assim, é como se as coisas vão nos suprindo de outra forma. Quando a gente empreende, a gente se solta dentro do nosso 100%. Eu digo assim, quando eu estou empreendendo, eu sou eu 100%.
Quando eu estou numa caixa, eu me adapto a ela. Então, ali está uma Larissa, mas não está a Larissa 100%, está ali um 80%. É isso aí. Porque os outros 20% é cultura, é a criatividade reprimida, é o lugar de fala que nem sempre a gente tem, né? Total. É a gente, né? A nossa empresa é a gente. O nosso trabalho. Exatamente. É o que você falou, tem demanda o tempo inteiro. Se eu abrir aqui, tem mensagem, tem coisas para fazer o tempo todo. Mas é a gente 100%, exatamente isso. Mas que legal, né? Eu acho que sim, já dá para empreender também nessa área, em Niédia, que ela estava meio nervosa de vir aqui, de falar, mas eu acho que a gente já pode dar um feedback positivo. O que é que você acha, Ni? Não, foi ótimo, assim, não teve nada de nervosismo. Gente, eu já fui uma aluna que travei no meio de um seminário na sala de aula. Então, olha a evolução do ser humano aqui. Nem eu tô me conhecendo. Tá vendo? E agora tá no nosso podcast, né, Nick? Daqui a pouco vai ficar aí famosão. Quando tu menos esperar, tu monta com a gente. Entendeu? E você tá sendo a primeira convidada, né? Então, assim, tá estrelando com chave de ouro. Tá. Mas, e aí a gente já aproveita. Pode falar. Não, eu já ia agradecer até puxando o assunto aqui de ter sido a primeira. Meu Deus, é muita responsa. Mas pode falar, fica à vontade. A gente que te agradece por ter trazido, por ter dividido isso. Desde sempre que tu disse o sim aí, a gente já sabia que ia ser muito legal. E aí você até trouxe uma pauta que já puxa para o próximo podcast, que a gente vai dar spoiler, né, Ni? Tu lembra quando ela falou que ia empreender gera ansiedade? Sim, e a gente escuta muito isso, a gente conversa, né, nesse meio da hotelaria, do turismo, a gente vê como é incrível a quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade nesse meio nosso. Lógico que a ansiedade está envolvida em tudo, né, em todos os meios, mas assim, a hotelaria, o turismo, realmente a gente vê o quanto essas pessoas sofrem disso. E aí a gente vai trazer uma próxima convidada no próximo episódio, que vai ser justamente falando sobre saúde mental e ansiedade. Eu acho que vai ser um tema super legal para a gente abordar, conversar um pouquinho, tentar entender o porquê, o que é que a gente pode fazer para sair um pouquinho disso e conseguir fluir, né, a nossa vida. E principalmente como lidar com isso, porque a ansiedade já é um preceito do ser humano, né? Nós somos não animais que já tem, exatamente, não tem como não ter. O que acontece hoje em dia é que a nossa sociedade, o nosso estilo de vida nos condicionam para isso, para piorar. Eu, como uma boa ansiosa patológica, diagnosticada e medicada, estou empolgadíssima para essa próxima convidada. Então, vai ser quase uma consulta, né, Larissa? Vai ser uma terapia aberta, entendeu? Então, gente, quem estiver ouvindo, pode dar aí a sugestão das suas perguntas, conte os seus relatos, né? Eu já disse aqui que sou ansiosa, que tomo remédio. Quem tiver suas terapias, que diga. Existem as terapias, né? Os mais diversos modos, e a gente vai tentar trazer alguma coisa aí que fale sobre saúde mental. Então é isso. Meninas, brigadão mais uma vez, foi ótimo. Amei falar um pouquinho de mim, da empresa, das nossas angústias. Isso aqui é papo para horas, né? Mas muito bacana. Obrigada mesmo. A gente que agradece, sim. Obrigada, Lari, obrigada a todo mundo. Eu acho que foi bem legal esse podcast. Demorou, mas saiu. E até a próxima. Ansiosa aqui, ó. Já está ansiosa para o próximo. Já estamos todas ansiosas. Exato. Um beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.